A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Amém. Todos estão procurando. Quanto mais nós amamos a palavra, mais fácil fica nós identificarmos um livro, um capítulo, um versículo. Aí você vai para a primeira página, a maioria das Bíblias tem lá o índice. Aí você decora aquele índice, você já sabe mais ou menos onde fica o livro tal, a carta tal. Amém? Glória a Deus. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Bom, vou pedir aos irmãos para repetirem comigo essa palavra inicial. Combate o bom combate da fé. Vamos lá? Combate o bom combate da fé. Agora eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo. Boa confissão. Vamos lá? Boa confissão. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos irmãos, nos alegrando, dando glórias ao nome santo e soberano do eterno Deus. Combate o bom combate da fé. É bom nós prestarmos muita atenção na primeira parte desse versículo. Combate o bom combate da fé. O único combate que o cristão é chamado para travar é o combate da fé. Se você vê outros tipos de combate, combate político, combate pelo candidato tal, isso aí não é combate da fé, nem é combate de cristão não. É um combate de ideologias. O combate da fé é o bom combate, é o único combate que a Bíblia nos convida a combatermos, né? O bom combate da fé. Então, há pessoas às vezes que dizem, vou lutar contra o adversário, vamos lutar contra o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, ela é contra principados e potestades espirituais da maldade, mas ela é também com armas espirituais. O bom combate é com armas espirituais. E uma dessas armas é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então o bom combate da fé não é combatido com ideologia. O irmãozinho vai discutir religião, não está combatendo, está na arena do adversário, porque religião não leva ninguém a lugar nenhum. Então o que leva é o nome de Jesus. E diante desse nome, o diabo se cala. Então o bom combate da fé é combatido no nome do Senhor Jesus. Então quem acha que vai combater contra o adversário, não precisa. Jesus já venceu o diabo. Jesus já venceu. Nosso combate não é contra o adversário, nosso combate é um combate espiritual da fé. Se eu creio que Jesus venceu, por que eu vou ter medo do adversário? Por que eu vou me preocupar com macumba, com feitiçaria, com olho gordo, com essas bobeiras, se eu creio que o meu Jesus esmagou a cabeça da serpente? Vou enfrentar uma serpente de cabeça esmagada? Não tem para ela. Na fé não tem para o adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra nos recomenda: combate o bom combate da fé. Jesus foi o nosso substituto quando lá na sua obra redentora ele derrotou o diabo, a morte, o inferno e a sepultura. Ele venceu. Aleluia, Jesus venceu. Glória a Deus. Então a nossa vitória, ela já está garantida na cruz do Calvário. Então só nos resta agora crer. Aprenda a crer. Aprenda a combater o bom combate da fé. Aí outros chegam e dizem assim: eu vou ter que lutar contra o pecado. Bom, eu pelo menos não tenho que lutar contra o pecado. Eu vou pregar a cura para o pecado. E no que eu prego, eu vou crer na cura para o pecado. Então melhor é você crer na cura para o pecado, é você pregar a cura para o pecado, do que você ficar acreditando que vai ter que lutar contra o pecado. O pecado a gente resiste, ele resiste como? Na fé. Resiste na fé. Vai resistir ao pecado no intelecto, ou na carne, ou na sua convicção humana? Não chega, não vai muito longe não. Então,
Ao invés de lutar contra o pecado, nós devemos pregar a cura para o pecado que Jesus já conquistou para nós também na cruz do Calvário. Amém. Nós temos, você tem a cura para o pecado. Jesus é a cura para o pecado. Jesus Cristo é a cura para o pecado. Ele, lá em Hebreus 9:26, diz que ele aniquilou o pecado por meio do seu próprio sacrifício. Hebreus 9:26, se alguém quiser anote aí para conferir depois. Hebreus 9:26, aniquilou o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então o único combate que o crente é chamado para travar é o bom combate da fé. É o bom combate da fé. Aleluia. Então existe, a palavra de Deus garante que existe esse bom combate. O combate é o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12. Então nós cremos que existe esse bom combate. Se existe um combate da fé, então deve haver inimigos ou obstáculos para a nossa fé. Se Paulo recomenda para nós combatermos o combate da fé, é porque existem barreiras, existem inimigos que querem impedir a nossa fé. Então se não existisse, também não haveria combate. Aleluia. E nós vamos procurar falar, talvez não tudo nessa noite, nesses minutos que nos restam, mas nós vamos procurar falar sobre seis inimigos, 6 obstáculos que tentam impedir a nossa fé, roubar a nossa fé, matar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro deles, que eu quero ver se a gente chega ao final pelo menos do primeiro nessa noite, é a falta de fé. A falta de fé, ela tem um grande inimigo, que é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, está até sendo usado agora em propaganda política, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a falta do conhecimento da palavra de Deus leva o sujeito a perder a fé. Por isso que a palavra de Deus, ela deve ser amada, examinada, meditada, lida, estudada, pesquisada. A palavra de Deus, eu conheci um pastor que quando ele ia ler a Bíblia, ele fazia assim, ó, dava assim uma cheirada na Bíblia, um cheiro na Bíblia. Ele era lá do norte, ele dava um cheiro na Bíblia. Então a palavra de Deus deve ser amada, ela deve ser amada. Romanos capítulo 10 versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então quem não ouve a palavra de Deus não adquire conhecimento da palavra de Deus. Uma das melhores coisas é nós podermos pregar a palavra. Por quê? Porque à medida que você está pregando a palavra, não é pregando ideias, mas pregando a palavra. À medida que a gente vai pregando a palavra, a nossa fé vai crescendo. E quando a nossa fé vai crescendo, eu estou ouvindo a palavra, eu estou pregando a palavra, os irmãos estão ouvindo a palavra, então a nossa fé está crescendo. E à medida que a nossa fé vai crescendo, nós vamos nos fortalecendo e o diabo vai se enfraquecendo. Ele vai ficar no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Então muita gente diz o seguinte, que o problema é a falta de fé, mas na realidade esse não é o problema. O problema não é a falta de fé. Aquela pessoa está falhando em não liberar a fé que está nela. Não liberar, não usar, não saber o que tem. É como você pegar e entregar, digamos assim, um carro super possante ou um avião na mão de uma criança de 2 anos. Ela não sabe. Ela não sabe para que serve, né? Então, a fé, ela pertence aos filhos de Deus. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, quem vai liberar a fé é você. Eu gosto muito daquela palavra que diz que quando Pedro estava no barco, aquela tempestade, e viu Jesus andando sobre as águas, e os discípulos pensaram que era um fantasma. Então o Senhor Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Aí Pedro olhou e disse assim: vou fazer um teste. Mestre, é tu mesmo? Manda que eu vá e ter contigo. E Jesus disse: vem. A fé de Pedro
naquela hora, ela estava lá em cima. A fé de Pedro fez ele andar sobre as moléculas de água. Botou os 2 pés fora do barco e foi andando como se tivesse ali uma prancha, um surf, né? Como se tivesse uma prancha de surf, e lá vai o Pedro andando, né, sobre a água. A fé de Pedro fez ele surfar sobre as águas sem prancha. Mas a fé, quando ela hesita, as moléculas de água perdem toda a sua resistência. A resistência estava na fé. Aí elas se romperam, se perderam as forças e ele começou a afundar. A mesma água que estava segurando enquanto ele cria, fraquejou naquela coesão de moléculas ali, e cederam e ele afundou. Então, faltou ao Pedro liberar a fé. Falta de fé não é o problema das pessoas que dizem que não têm fé. O problema dessas pessoas é que elas não conseguem exercitar a fé, não conseguem liberar a fé. Eu me lembro que eu falei aqui, há muito tempo atrás, eu falei de um detalhe que o dizimista pode pôr em prática, pela palavra de Deus. E eu falei que quando você faz prova de Deus, como diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, fazei prova de mim, você está pondo a sua fé em prática. E eu me lembro de um testemunho da irmã Eliane que disse que ela deixou a carteira dela com dinheiro na caixa, né? Na Siqueira Campos, no banco da Siqueira no Campos. banco, e foi embora Ponto de ônibus. no ponto de ônibus. E quando ela voltou, estava lá. Ela foi em casa, quando ela voltou, estava lá. E outros fatos mais acontecem à medida em que nós exercitamos a nossa fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, exercitou a fé, o milagre acontece. A verdadeira causa da falta de fé é falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento. Por quê? Romanos 10:17 diz claramente que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Ouvir pela palavra de Deus. Então alguém chegou e disse assim: bom, se esse é o meu problema, então não sei muito a respeito da palavra e necessito de fé. Bom, você não pode adquirir fé de nenhuma outra maneira a não ser por meio da palavra. Ou você aprende a amar a palavra, ou você vai continuar sendo um crente bebê. Um crente tendo que ser levado pelos outros, pela profecia dos outros, pela oração dos outros. Você não vai conseguir entender o que Deus entregou nas suas mãos. Um crente bebê que não sabe guiar o avião que Deus entregou nas mãos, não sabe pilotar o avião. O avião está na tua mão, mas você não sabe pilotar, paciência. Então, nós devemos, em nome de Jesus, nós devemos tomar posse da palavra de Deus, crer na palavra de Deus, porque é por ela que a nossa fé é exercitada. Louvado seja o nome do Senhor. Outra pessoa chega para você e diz assim: eu estou orando para Deus me dar mais fé. Perda de tempo. Perda de tempo. Se você não sabe administrar a fé que tem, para que você vai querer mais fé? Para quê? Se você se dedicar à meditação na palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, agora tem uns aplicativos aí no celular que você liga e seleciona lá um capítulo da Bíblia, e você clica ali no íconezinho de play e começa a ouvir a palavra de Deus sem você nem ler. Você pode dormir ouvindo a palavra de Deus agora, se você quiser. Então tem umas bíblias aí de aplicativo que é uma beleza. Você ouve a palavra de Deus a hora que você quiser, está trabalhando, está fazendo qualquer coisa, você fica ouvindo no celular, sem problema nenhum. A palavra de Deus vai entrando. Louvado seja o nome do Senhor. O cara fala com sotaque meio inglês, mas fala em português, né? O cara que gravou. Então o importante é que você está ouvindo a palavra de Deus. Pior se o cara for pregar depois daquele jeito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aí vai falar com sotaque também, mas está ouvindo a palavra de Deus. Só não cresce na fé agora quem não quer, porque está moleza, está fácil demais. Naquele tempo tinha que esperar chegar alguém, pregar, ler. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, todo mundo lia. Agora não, agora tá fácil. Então, se você dedicar um tempo do seu dia
no ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir os dons de ministério que Deus colocou na igreja, está lá na palavra, o ministério do mestre. Então a fé vai brotando na sua vida, vai brotando no seu espírito, porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. João 6:26, 63 diz isso, né? As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém. Espírito e vida. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é realmente espírito e vida. Se ela é espírito e vida e nós não a amamos, nós não prestamos atenção nela, nós não dedicamos nosso tempo a ela, nós estamos fazendo igual as irmãs de Lázaro. As irmãs de Lázaro, que quando Lázaro morreu, elas ficaram duvidando se Jesus ia ressuscitar ou não. Então nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento revelado pela meditação na palavra de Deus e pelo ouvir a palavra quando ela é pregada. Ouvir a palavra quando ela é pregada. Então aí vem o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado vai entrar no nosso coração, ou seja, no nosso homem interior, não é no músculo do coração, é no nosso ser espiritual, e vai fazer crescer a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé vai crescer na mesma proporção do entendimento da palavra de Deus dentro de você. Se a sua fé não está crescendo, é porque o seu entendimento da palavra de Deus não está crescendo. E o entendimento da palavra de Deus só cresce. Quem ouviu no meu tempo, quando eu estudava, não sei se hoje ainda se usa, a palavra decorar. Decorar a fórmula da matemática. Decorem a página tal para a prova, né? Então decorar é pôr no coração. Decore, ponha no coração. Então faça isso com a palavra de Deus, decore, ponha a palavra de Deus no coração, leia em voz alta, ouça, torne a ler, torne a ouvir. Então isso aí você vai estar absorvendo a palavra de Deus e ela vai estar gerando fé dentro de você. Pegue um versículo sobre cura. Eu gosto muito do versículo de Jeremias 33:6, onde Deus fala: outra vez terei misericórdia de vocês, sararei o meu povo, tirarei do meu povo, do meio deles, a enfermidade e lhes mostrarei abundância de paz e de verdade. Eu gosto muito, Jeremias 33:6. Fala do amor de Deus, fala de Deus usando de misericórdia, ou seja, fala, em outras palavras, está dizendo que nós não merecemos, mas que Ele dá. Amém. Misericórdia é isso, você não merece, mas eu te dou. Então está dizendo que nós não merecemos, mas Ele dá. Terei misericórdia do meu povo, tirarei do meio do meu povo as enfermidades, sararei o meu povo e lhes mostrarei abundância de paz e de verdade. Então pegue um versículo que fale de cura, se está precisando de cura, e vai em cima dele ali até você se impregnar com aquela palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E depois renda graças ao Senhor. Depois que você lê umas 20 ou 30 vezes aquele versículo, agradeça a Deus, porque você agora está crendo que aquela palavra já entrou em você e agora você vai ver o milagre acontecer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que a palavra de Deus diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á? Porque Deus quer de nós uma perseverança, e essa perseverança vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então o crente que não tem fé, ele não persevera. O irmão orou, mas não vi acontecer nada. Acho que Deus só gosta mesmo do irmão Rodrigo. Eu não. O que é isso? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas ali o sujeito ou a sujeita já começa a ver um outro Deus, um Deus partidário, um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus que não é o nosso Deus. A falta de fé leva a pessoa a ver um Deus que não é o nosso Deus, um Deus ranzinza, um Deus parcial, um Deus que dá para um e não dá para outro. Ele dá para quem crê. Quem não crê, não. Se a Bíblia diz não pense, aquele que duvida não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Então está explicado porque que ele não deu. O cidadão não creu, ficou com sofismas. Louvado seja o nome do Senhor. A fé cresce na proporção em que nós vamos entendendo a palavra de Deus. Quer dizer, então, as causas mais frequentes de incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento da nossa redenção e dos nossos direitos e privilégios decorrentes da palavra de Deus, decorrentes da redenção em Cristo Jesus.
Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque ele é muito extenso. E nós vamos nos alegrar cada dia, nossa fé vai ser fortalecida. Nós vamos estar mudando de endereço proximamente. Vamos divulgar o nosso novo endereço pela internet. De repente vem algum irmão aí de fora, vai precisar chegar na nossa igreja, né? Desses que nos ouvem pela internet. Vamos divulgar o novo endereço. Assim que eu tiver com o contrato na mão, nós vamos divulgar o novo endereço, para nós continuarmos aprendendo a palavra de Deus, porque é bom, é bênção sem medida nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos que eu quero orar por você neste momento. Amém. Bendito Deus, Pai maravilhoso e santo, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos agradecendo ao Senhor por essa palavra que veio do Teu coração para os nossos corações. Nós queremos, Pai, Te louvar, Te exaltar, Te bendizer, porque só o Senhor é digno de honra, de louvor e glória para sempre, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, visita também nossos irmãos queridos que estão sendo alcançados por esta palavra e que possam, Pai querido e santo, encontrar a resposta para as suas dúvidas e necessidades, e assim ser edificados na palavra santa, para a glória, honra, louvor do Teu santo nome, meu Pai. Abençoa Teu povo, repreende as enfermidades, opera sinais, opera a cura, opera a bênção, Pai, bênção financeira, bênção familiar, bênção na saúde e bênção espiritual. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.